Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos com a liturgia de hoje um novo ciclo litúrgico em nossa igreja. Um novo ano litúrgico que se inicia. E com o início deste novo ciclo, nós somos convidados a refletirmos sobre os mistérios da vida de Jesus Cristo. Mistério da sua encarnação, nascimento, sua paixão, morte, ressurreição. E durante o tempo comum, nós somos convidados a refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Ao iniciarmos este novo ciclo litúrgico, este novo ano, o primeiro convite que recebemos da liturgia é o convite à vigilância. Vigilância que não significa uma fiscalização exagerada e doentia, mas vigilância que é uma atenção constante para evitarmos que o mal tome conta de nosso coração e nos afastemos da luz que deve iluminar nossa vida e os nossos passos, fazendo com que possamos viver nossa vida sempre nos caminhos do bem. Assim somos convidados pelo profeta Isaías a inaugurarmos um novo tempo. Um tempo onde as armas, elas serão transformadas em objetos para a prática do bem. O profeta convida a comunidade de Israel a abandonar aquilo que é usado para o mal e transformar as suas ações de tal maneira que o bem prevaleça. Deverão transformar suas espadas em arados, suas lanças em foices. Transformar as espadas em arados é sulcar a terra, é revirar o nosso coração, é revirar o terreno de nossa vida, preparando-o para acolher a semente que nele será lançada, a palavra viva de Deus, o Verbo encarnado.
Transformar lanças em foices é preparar para a colheita de bons frutos, frutos que devem brotar de nossas ações. E então iniciamos este tempo litúrgico desejosos de nos perguntar, de fato, como temos vivido nossa fé. Meu coração se encontra preparado para que nele Cristo encontre espaço e venha a renascer? Meus irmãos e irmãs, não adianta prepararmos e iluminarmos todas as nossas cidades. Não adianta simplesmente colocarmos luzes nas fachadas de nossas casas, nem montarmos as árvores mais belas dentro de nossa casa, e nem prepararmos nossos ambientes eclesiais, religiosos, se não prepararmos o nosso coração para que Cristo renasça nele. Pode ser que tudo isto não passa de algo meramente externo, porque o lugar onde Ele deseja renascer é no coração de cada um de nós. E para isto é preciso transformarmos espadas em arados, lanças em foices, e não pegarmos em armas uns contra os outros, e não mais travarmos combate. Ou seja, é preciso sermos portadores da paz, não do ódio, não da vingança, não da maldade. Na palavra que ouvimos no Evangelho, Jesus nos convida de maneira muito clara a estarmos atentos à ação dos tempos, vigilantes. E ele cita Noé. No tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e pouco estavam importando com o que estava acontecendo ao seu redor. Como nós vivemos hoje? Estamos atentos ao sinal dos tempos? Às coisas que acontecem ao nosso redor? Ou deixamos a vida correr? Diz Jesus que Noé entrou na arca, fechou a porta, ninguém havia percebido aquilo, veio o dilúvio e levou a todos. Deus nos livre de sermos assim, incapazes de perceber a necessidade da ação de Deus em nós. Vivemos um mundo, meus irmãos e irmãs, marcado pela indiferença, às vezes até no seio de nossas famílias. Quantos filhos vivem indiferentes ao sofrimento dos pais? Vivemos uma sociedade violenta, e cada vez mais violenta. E quando falamos de violência, não estamos falando da violência externa, não. Violência dentro dos nossos próprios lares. Com agressividade, palavras agressivas, com ausência do respeito. As pessoas, em muitos lares, não se respeitam mais. Já não foram poucas as pessoas nesta minha vida que eu ouvi dizer: padre, às vezes eu prefiro calar para não dar briga, porque não se há mais diálogo. O desejo é se impor. Isso não funciona. Vivemos uma sociedade onde a busca de lucro desenfreado é a qualquer custo. Mesmo que os nossos funcionários sejam sugados, mas nós precisamos enriquecer. Vivemos uma sociedade onde ninguém está satisfeito com o que tem.
Às vezes não estamos satisfeitos nem com o nosso próprio corpo. Muda-se nariz, muda-se rosto, põe isto, põe aquilo, porque não estamos satisfeitos. O celular que eu tenho já não me serve, o carro que eu tenho não me serve, minha casa não me serve, e nós vamos vendo cada vez mais as pessoas entrarem numa angústia profunda, porque estão alicerçando a sua vida nas coisas meramente terrenas. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas é preciso estarmos atentos a esta ação do tempo, as coisas que acontecem ao nosso redor, para que não sejamos pegos de surpresa. Porque o cristão, em meio a toda esta diversidade de coisas que acontecem, é chamado a ser sinal de Deus, fazer a diferença. Por isso é preciso estarmos vigilantes para fazermos sempre o bem. E não sejamos pegos de surpresa. Quem de nós tem certeza que amanhã vai estar vivo? Ninguém. Sabemos que estamos aqui agora, não é verdade? Mas não sabemos nem se vamos conseguir sair desta igreja. Claro que o que nós queremos é isto. Desejamos viver longos anos. Mas quanto ao tempo e à hora, só Deus sabe. Não é? Então, por isso a gente vive a vigilância. Não é para viver com medo, mas ocupar-se em fazer o bem. Porque alguns vão e outros ficam. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. É assim a vida. Alguns partem, outros ficam. Alguns voltam para junto do Pai e outros permanecem nessa terra. Quantos irmãos e irmãs nós perdemos neste período de pandemia? Amigos nossos, que nós esperávamos viver, que viveriam longos anos e partiram tão cedo. Quantos partiram por causa das sequelas desta pandemia? E quantos mais ainda podem partir? Por isso, meus irmãos, é preciso ouvir a palavra de Cristo. Ficai atentos. Procurai fazer o bem. E a liturgia do Advento nos chama de fato a fazermos esta preparação do nosso coração para Cristo renascer nele. Um coração cheio de ódio, meu irmão, minha irmã, não tem lugar para Cristo renascer. Está cheio. Um coração cheio de mágoas não tem lugar para Cristo renascer nele. Está lotado. A gente fica remoendo mágoa, né? E vai só enchendo o coração cada vez mais. Um coração desejoso de vingança não tem espaço para Cristo. É preciso a gente retirar isto. O advento é justamente isto. O advento era a preparação que os romanos faziam para receber o imperador que vinha visitar as aldeias e vilas romanas. Os cristãos usam esta palavra para um tempo litúrgico, para dizer que nós preparamos para o nascimento do nosso rei. Deus que vem ao nosso encontro, vem nos visitar, fazer-se um de nós, experimentar em tudo a condição humana, menos o pecado. Sente conosco, sofre conosco, vive como nós, é perseguido, é injustiçado, preso, morto, mas vence o pecado e a morte. Ressuscita. E com ele nós devemos ressurgir no Natal. Com ele nós devemos buscar uma vida nova. E assim compreendemos a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Vós sabeis em que tempo estamos vivendo. Chegou a hora de despertar. A salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé.
A salvação está mais perto de nós do que quando não conhecíamos Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o dia da salvação é hoje. O dia oportuno é hoje. Se você tem alguém para perdoar, é hoje o dia de perdoar, não é amanhã. Porque pode ser que amanhã a gente esteja entregando você a Deus de novo. E você deixou de perdoar seu semelhante. O dia de ajudar alguém que necessita, estender nossa mão a quem sofre, é hoje. Ou seja, não existe tempo para fazer o bem. Hoje é o dia de fazer-se o bem. Hoje é o dia de ser sinal da graça de Deus. Hoje é o dia de nos revestirmos das armas da luz, abandonando as ações das trevas, que São Paulo chama a atenção. E ele faz uma relação de quais são estas ações das trevas. Glutonerias e bebedeiras. Comer em excesso. Preocupar-se só contigo. Você estando bem, alimentando bem, problema do outro. Você tomando sua cerveja, seu uísque, problema do outro. Orgias sexuais e imoralidades, ou seja, prazeres meramente humanos, carnais, brigas e rivalidades, são ações das trevas. E São Paulo nos convida a abandoná-las. Revestirmos-nos das armas da luz. Meu irmão, minha irmã, a treva é a ausência de luz. E todos nós temos medo das trevas. Basta ver quando acaba-se a luz. Né? Quando acaba a luz, qual é a primeira reação nossa? Assustar. A mulher hoje falou assim, procurar a vela. Mentira! Antes de procurar a vela, a primeira coisa que o povo faz é gritar. Não é assim? E por que nós assustamos quando, de repente, tudo torna-se treva ao nosso redor? Porque nós nos sentimos incapazes quando estamos na escuridão. Nós nos sentimos frágeis. Não sabemos o que pode acontecer ao nosso redor. Por isso que a gente tem medo da treva. Agora não, a gente está vendo aqui o rosto um do outro, tudo é claro. As trevas, elas nos afastam da luz de Cristo. O mal nos afasta da luz de Cristo. E quanto mais nos deixamos levar pelo mal, mais nós nos sentimos incapazes, fragilizados. Por isso é preciso deixarmos essas ações de lado para que a verdadeira luz venha nos revestir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, vocês sabem de cor, hein, cara? Sabem de cor. Não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Revesti-vos das armas da luz. E quais são as armas da luz? É o ódio? Não. É rancor? Não. É rivalidade? Não. É uma vida desenfreada nos prazeres mundanos? Não. Quais são as armas da luz? O amor verdadeiro, a prática da caridade fraterna, a solidariedade com quem sofre, a misericórdia, compaixão. Estas são as armas que Cristo nos propõe. Então, meus irmãos e irmãs, que esta caminhada que hoje iniciamos para o Natal nos ajude a pensar de fato sobre nossa vida. Preparemos sim nossas cidades, preparemos sim as nossas casas, mas preparemos antes de tudo o nosso coração.
Muitas casas já estão com as árvores mais bonitas possíveis, piscando igual não sei o quê, né? E o coração, como que tá? Tá cheio de luz ou tá na treva ainda? Compreenderam o que o padre está dizendo? Que o nosso coração no Natal esteja cheio da luz de Cristo. Que ele brilhe mais do que nossas cidades. Não adianta nada você fazer selfie debaixo de arco de luz, de árvore. É nada, seu coração está todo escuro, rapaz. Para quê? É coisa externa, meramente externa. Tudo isso deve me levar a uma conversão. O Filho de Deus nasceu no Estrebaria. Foi colocado num coxo em palhas. E é esta luz que quer brilhar em nós. Então peçamos a Ele que ilumine nossa vida. Deixemos de lado tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus. Esforcemo-nos para abrir o nosso coração e acolher o Salvador que deseja vir fazer morada no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.